Muito bem, gente, vamos examinar o panorama de mercado visto no dia 29 de abril de 2025. Então, olha aqui, o primeiro quadrimestre do ano já foi, hein? Então, são 3, faltam só 2. Daqui a pouquinho já chegamos na metade do ano. Está indo muito rápido para o meu gosto e para a minha idade, tá bom? Bom, eu sou o professor Securato, professor titular da FEA USP, já aposentado, fui, né? E ainda sou professor titular da FEA PUC, estou na ativa ainda, dando algumas aulas poucas, tá certo? Porque tem que trabalhar mesmo. Bom, a minha questão hoje é sobre a inflação, tá? A novidade da inflação é que saiu a inflação de abril, tá? A previsão, né? Essa previsão, na verdade, ela é mais que uma previsão. Ela é uma medida de uma parte do período que a gente tem da inflação, tá? Ou seja, ela mede mais ou menos uma faixa de 15 a 17 dias, tá? E mostra a tendência da inflação. Então, a tendência para abril é 0,43. Então, ou seja, você tem em janeiro, a inflação foi 0,16, muito baixa, 1,81. Algumas coisas, principalmente a eletricidade, que não tinham aparecido, não tinham sido feitas em janeiro, passaram a acumular em fevereiro. Então, deu uma explosão. Aqui estava marcado uma previsão 0,56, deu mais, deu 0,64. E agora, a primeira prévia de inflação, quer dizer, medida de alguns meses, é na faixa de 0,43, tá? Continua a ideia, né, de uma inflação para 2025, né, 2025 até dezembro. Eu continuo falando que o meu número é entre 5 a 6% de inflação, tá? Inflação. O pessoal que faz previsão aí, alguns falando que há uma pequena ideia de 5,55, tá? Já foi 5,60, agora está 5,55, está entre os 5 e os 6 que eu venho comentando. No trimestre, para a gente pegar só o trimestre, no primeiro trimestre foi 2,04. Claro que se repetir esse trimestre, já são 4 vezes 2 dá 8, seria uma inflação extremamente alta. Mas a gente tem que dar uma olhada na taxa Selic, né? A Selic, ela vem aqui começou o ano com o 11,25, foi para o 12, foi para o 13, e nós estamos em 14, terminando o caso, 14,25, tá? Que em junho vai ter outra reunião do Copom. A pergunta é, o que é que vem, tá? Bom, medindo aqui dezembro no mercado futuro, está terminando dezembro com 14,06, tá? Então, há uma ideia de que pode ainda aumentar mais, será, ir a 15 e depois começar uma queda. Tá? Vai a 15 para forçar essa inflação a cair, tá certo? Então, se a gente pensar nessa ideia, pensar em 5,5 aqui, tá? E como aqui é 11, depois 12, depois 13, e vamos supor que você possa cair a 14, e quando você pensar no todo, quanto deu, pode ter dado uns 13,5. E se der uns 13,5, quer dizer, se você tivesse aplicado desde o primeiro dia do ano até o último dia, fechando 13,5, ou seja, você aplicou 100 mil no primeiro dia do ano, você sairia com 113.500, certo? Então, nós estaríamos falando de 8% de juros reais, que há de convir que é um ganho extremamente alto, né? Isso caracterizaria o risco Brasil. Quer dizer, o risco Brasil, aqui para você colocar em título Brasil, tem que pagar um juro real de 8%. Eu acho uma coisa extravagante. Eu acho que o nosso número aqui seria entre 5 e 6 no máximo, 4 e 6, tá? Não acho que a nossa economia está... tem um problema com o CIOF, né, Antônio Francisco, né, o tal de ajuste, né, fiscal. Né? Ajuste fiscal, gente, é um troço complicado. O presidente vai fazer uma proposta, faz a proposta. Tá? O Congresso recebe a proposta. Então, a primeira questão, o presidente manda, vamos ver o que ele manda.
O Congresso aprova? Não aprova. O presidente manda? Não manda. Ele manda, ele não é mais eleito. E se ele mandar e o Congresso aprovar, também não é mais eleito. Então a questão do ajuste fiscal é uma coisa complicada. No fundo, você acaba fazendo ajuste fiscal aonde? Você acaba fazendo ajuste fiscal aqui, ó. Você acaba fazendo ajuste fiscal na inflação. A inflação ela funciona, né, como um ajuste fiscal, tá certo? Ele fica como um ajuste fiscal, principalmente porque você tem dois tipos de salário. O salário, né, garantido, e o salário, né, negociado. O que eu quero dizer com salário garantido e negociado? Garantido é o funcionamento público, basicamente. É público. Ele, para negociar, ele precisa negociar, precisa fazer greve, é complicado. Tá certo? E aqui é o negociado, que é basicamente o privado. Você vai lá e pede aumento do seu patrão. Tá certo? O efeito sindical hoje é um efeito baixo. Quer dizer, então é você mesmo que tem que ir lá e pedir aumento para a classe patronal, conversar lá com as pessoas e achar alguma negociação. Tá? Então, no fundo, a inflação acaba fazendo esse ajuste aqui, principalmente no funcionamento público. Tá? Bom, nos Estados Unidos, as expectativas estão da seguinte forma: 2025, né, uma inflação de 3%, a meta é 2% ao ano, tá? E a taxa de juros, né, o Selic deles, né, o Treasury deles, tá na faixa de 4,25 a 4,50. Bom, estão dizendo que esse 3 não vai dar 3,50. 3,50 para 4,50 é 1 de ganho real. Vai ter que aumentar esse ganho real. Então, provavelmente, vai ter que aumentar essa taxa de juros. Então, as perspectivas, né, dos Estados Unidos, né, são de aumento da inflação e do aumento da taxa de juros. Isso aí é o efeito laranja. Efeito laranja. Né? O efeito laranja é aquele efeito que o cara vem, pega as taxas, né? E a taxa de importação, né? Pega a taxa de importação e pá, dá uma porrada. Né? Depois ele aumenta mais ainda. Aí fala, deu problema, aí vai baixa. E fica nesse sobe e desce, e a bolsa faz o contrário. Até parece que há uma operação de bolsa. E agora, né? Novamente o problema do Canadá, né? E eu conversando novamente em Canadá, virar estado. Daqui a pouco vai querer comprar o Groenlândia outra vez, né? E o canal do Panamá. Então, realmente, são declarações, né, cada vez mais complicadas. Então, o efeito laranja está criando o quê? Está criando um problema, né, de inflação, né? Inflação, tá certo? Está criando um problema nos treasuries, um problema de confiabilidade. Então, a questão de confiança, né? Né? No dólar. E isso aqui começa a criar uma série de problemas de negociação entre todas as economias, tá bom? Então, nada de muita novidade. Esperamos que a inflação venha caindo um pouco, né? E que chegasse aos 5% já estaria bom como perspectiva. Mas acho que 5,5 é um número razoável para esse ano, tá bom? Um sucesso a todos, boa semana. E semana que vem a gente vê o que acontece com o efeito laranja outra vez, tá bom?